Bom dia, pessoal! Eu iniciei esse evento com os nomes dos participantes, que são eles: Naeli, Jamiele, Lídia, Iana, Adriane, Cecília e eu, obviamente. Agora eu irei explicar a estrutura do evento, como é que ele vai funcionar. Primeiro a gente vai dar uma conceituada geral a respeito do Estado absolutista, para nos termos uma base, depois a gente vai comentar sobre a obra escolhida e enfim relacionaremos ela ao tema. E essa é a nossa estrutura, então até mais! Ou não, já que provavelmente vão me descartar depois da apresentação, já que estão me usando só para ganhar nota. Mas enfim, desejo uma ótima apresentação a todos. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Meu nome é Adriane. Eu vou falar agora um pouco sobre como surgiu o Estado absolutista. E o Estado absolutista ele surgiu no processo de formação dos Estados modernos, em que ao mesmo tempo a burguesia ela se fortalecia. Ou seja, a burguesia ela começa a se estabelecer na medida em que o Estado ele foi tornando mais resistente às suas fronteiras e às suas demandas. E com o surgimento de uma forte classe mercantil, houve a necessidade de um representante que defendesse seus interesses e assim o poder ele passa a ser concentrado na figura do rei, onde o rei ele terá o poder de toda ação, ele terá o poder de determinar, ele terá o poder de criar, ele terá o poder de delimitar e terá o poder também de inventar, entre outros. Mas vale ressaltar que durante a Idade Média, o rei ele não tinha tanto poder assim. Os nobres eles tinham mais poder que o rei, ou seja, o rei era apenas mais um entre os nobres. E nesse período também surgiu a burocracia, que foi uma estrutura de organização de governo que foi responsável pela execução do trabalho administrativo. Obrigado, e é isso. Bom dia, eu sou a aluna Iana do Nascimento Costa e irei falar sobre o que é o Estado absolutista. Então, o absolutismo ele foi um sistema político que predominou na Europa do século XVI ao século XVIII. Ele foi associado à formação dos Estados nacionais e ao crescimento da burguesia. Esse regime ele defendia o poder absoluto dos monarcas sobre o Estado. E durante o absolutismo, a monarquia ela concentrava todo o poder do Estado, utilizando de acordo com seus interesses. Leis, impostos e tributos eram criados sem a participação da sociedade ou de qualquer outro órgão da soberania. E no regime absolutista, havia uma relação de fidelidade entre os súditos e monarcas, no qual a obediência e o respeito deveria ser praticado por todos. E não era dado à população o direito de questionar, e os que contrariavam os seus interesses ou leis, eles eram reprimidos pelos monarcas. Os reis, eles usavam da força e a violência dos exércitos para reprimir, prender ou até mesmo matar quem se opusesse ao que era ditado pelo regime. E, gente, vamos então conhecer um pouco das características do absolutismo. Então, o rei, ele tinha todos os poderes e ele também podia criar a lei que ele quisesse, sem precisar da aprovação de qualquer outra pessoa, nem da sociedade, nem de ninguém. Ele também podia criar novos impostos e outras taxas de acordo com a situação ou novo projeto de guerra. Além disso, podia também interferir nos assuntos religiosos, que é o contrário do que acontecia na Idade Média. Conseguia controlar o clero do país dele em alguns casos. A classe social baixa era quem bancava, por meio das taxas e impostos, os luxos e todos os gastos do rei e a corte dele. Se alguém fosse contra a vontade dos interesses dele ou das leis que ele definia, eram tratados com violência, podia ser preso, reprimidos pelo próprio exército dele e até mesmo resultava em morte. O sistema econômico do absolutismo era o mercantilismo, marcado pela interferência do Estado na economia. A ideia que eles tinham era que o acúmulo de riquezas iria acabar proporcionando um desenvolvimento maior para o país, assim como o prestígio e reconhecimento internacional também. Esse sistema, ele taxava os produtos estrangeiros nas alfândegas, que era chamado proteção alfandegária.
Eles acumulavam metais preciosos, realizavam os pactos coloniais e estimulavam a industrialização dos países. A transmissão hereditária nesse absolutismo era super normal. O poder se concentrava em poucas famílias e dinastias. Os nobres, eles eram parasitas, ou seja, eles viviam em função do Estado, porque era o rei que sustentava eles, evitando conflitos com a classe social deles. Durante o governo de Luís XIV na França, foi construído um Palácio de Versalhes, no caso o Palácio de Versalhes, que servia de moradia para a nobreza. Na França e na Inglaterra, o absolutismo ele sofre um atraso por consequência de guerras que aconteceram civis, guerras religiosas e a Guerra dos 100 Anos também. As religiosas elas aconteceram na França e as civis na Inglaterra. Os teóricos dessa época, eles defendiam o absolutismo por meio de argumentos que iam desde o poder dos monarcas era dado por Deus até os fins justificam os meios. Um dos principais teóricos foi Thomas Hobbes. Obrigada. Bom dia. Um dos principais defensores do Estado absolutista foi Thomas Hobbes. Sua explicação para essa forma de governo é estritamente racional e livre de qualquer tipo de religiosidade ou sentimentalismo. Ele criou uma teoria que defende a necessidade de um Estado soberano como forma de manter a paz civil. Na sua hipótese, ele partiu do contrário. Iniciou a teoria a partir dos homens convivendo sem Estado, para depois justificar a necessidade dele. Hobbes alega que o ser humano é egoísta por natureza, e com essa natureza buscariam a guerrear entre si, havendo assim a necessidade de um contrato social que estabeleça a paz. Os seres humanos, egoístas como são, precisam de um soberano que puna aqueles que desobedecerem ao contrato social. O pensamento político de Hobbes inovou em relação às demais teorias de pensadores de seu tempo, já que o absolutismo defendido por ele não deriva de um direito divino, ele nasceria de um pacto. Hobbes é diferente dos demais, pois a sua explicação para o Estado é diferenciada, uma vez que ele parte do estado natural dos homens para justificar a necessidade e a importância do Estado. Obrigado pela atenção.